Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, humilhante, mas tu, essa cruz, vem pra mim, pra ti, É porque estamos com o microfone fechado, irmão. esta cruz padeceu, e por mim já morreu, para dar meu perdão. Eu quero graça e Irmãos, minhas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui nessa quinta-feira. Estamos aqui juntinhos aqui na presença do Senhor Pai. Querendo pedir desculpa que hoje a nossa cantora, a Levita Tainá, infelizmente teve um imprevisto e não pôde estar conosco hoje. Provavelmente, se ela chegar mais cedo do imprevisto que ela tem, ela poderá entrar conosco, mas hoje nós estaremos início mais cedo, devido à falta da Tainá. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com a pastora Alexandra, a pastora José já está conosco aqui, a irmã Andréa, o irmão André, o Neide, o Weber, o seu Soares também, a Juscelane, a Bena Couto, a Larissa, a irmã Edna, sejam todos bem-vindos, tá? Paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos começar orando ao Senhor e vou dar a palavra para o pastor Nilson. Eu peço que todos se conectem, por favor, com a presença do Senhor, com os céus, para que possamos nos encher da palavra de Deus hoje à noite. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Pai celestial, obrigada, Senhor, mais uma vez, de nos presenciar, Senhor, nos presentear com a Tua presença aqui esta noite. Obrigada, Espírito Santo, por se já fazer presente aqui entre nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada um, Senhor, que estás aqui e aqueles que ainda irão estar, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Papai.
vão estar nessa live ouvindo a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha usar o pastor Nilson, Pai, tremendamente com a tua palavra, Pai. Que os teus filhos, Senhor, venham ser tocados, venham se encher do teu Santo Espírito. E eles venham sair daqui esta noite, papai, com o coração aberto, Senhor, para o teu reino, Senhor, para o teu amor, Pai, que cada dia cresce mais entre nossos corações, Senhor. Eu te agradeço, papai, mais uma vez, este dia, Senhor, e já repreendo todo o mal, Pai, todo o fio de comunicação, papai. Tudo que o inimigo tenta fazer para parar, papai, que os teus filhos estejam esta noite aqui nesta live. Eu te agradeço desde já, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada. Amém. Pastor Nilson, paz do Senhor Jesus, pastor. Paz do Senhor Jesus, pastora Fabiana, pastora Alessandra, a paz do Senhor Jesus a todos que, juntamente conosco, estamos aqui presentes para adorar o Senhor Jesus, amém? Amém, amém. Fica à vontade, pastor, tá? Como a pastora Alexandra sempre fala, depois do Espírito Santo, nós te damos autoridade aqui nesse culto. Aleluia. Bom, quem tem que brilhar é o Senhor Jesus. Estão aí pessoas que eu já conheço, que já me conhecem, né? A irmã Andréia está aí. Eu quero me apresentar. Quero dizer para vocês que é uma honra receber esse convite de estar aqui juntamente com todos. Quem estiver me ouvindo, levanta a mão só, assim é que eu vou entender. Maravilha, graças a Deus. O irmão da Andréia, que chegou hoje na Alemanha, seja bem-vindo, tá? Deus vai transformar a sua vida nesse lugar aqui. Você veio para cá, não foi para passear. Você veio para cá para conhecer de pertinho o Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é uma honra para mim ter recebido esse convite. Conhecemos a irmã Fabiana lá no culto na casa da irmã Andréia e foi um dia muito abençoador. Deixa eu me apresentar, né, como eu estava dizendo. Meu nome é pastor Ronilson Vieira, né, sou pastor da igreja Assembleia de Deus ADEF. A ADEF, ela é Assembleia de Deus Fogo para a Europa, né, o fogo do Espírito Santo. Nós temos feito o trabalho do Senhor Jesus aqui, temos pregado o evangelho genuíno, não temos feito concessões, temos falado a verdade. Irmãos, só existe uma coisa que transforma, é a palavra de Deus e a palavra pela verdade. Amém? Nós recebemos um convite, nós recebemos um chamado. Primeiramente, a gente recebe um convite para ir na igreja. Né? A gente vai na igreja, a palavra fala com a gente, e a palavra vai tocando em nossos corações. E, de repente, o Senhor Jesus está nos convocando para desempenhar um papel, uma função na obra dele, e esse é o chamado. Pastor, como que eu identifico o meu chamado? O nosso chamado ele é identificado, primeiramente, por um desejo que nasce no coração de fazer alguma coisa, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho um sonho em ser pastor. Se você sonha, ore, leia a Bíblia e trabalhe para isso. E Deus vai te abençoar. Porque Deus ele é o primeiro interessado em abençoar o seu povo. Nós é que somos o único problema, o único percalço na nossa própria vida, porque a palavra de Deus diz que quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Então Deus não coloca limite para nós. Deus deixa sempre as portas abertas, e a porta é Jesus, irmãos. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Irmão, hoje nós vamos levar a Bibliada. Amém? Deus colocou uma palavra aqui no meu coração e eu quero ser fiel a ela. Está ali a obreira do Senhor Jesus também, a irmã Andréia Arco-Íris. Deixa Jesus te tomar aí, mulher. Glória a Jesus. A irmã Andréia é uma profeta. Está lá. Ela pensa que eu não sei, mas ela está querendo esconder o talento. Mas deixa ela. Jesus vai tomar conta da vida dela em nome de Jesus. Amém, irmã Andréia? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4.
Nós vamos falar, o tema da mensagem nessa noite é ministérios marcados. Amém? Você tem ministério, você tem chamado, irmão, pode glorificar, pode dar lugar. Se você receber a visitação do Espírito Santo, receba o renovo. Amém? A água que Deus dá, ela é pura, a unção, ela é pura, ela renova, ela transforma, ela revigora, ela dá força, ela dá graça, ela te impulsiona, ela te faz ir além. Amém? Os seus sonhos são sonhos de Deus. Tá? Nós vamos falar hoje sobre ministérios marcados. Efésios capítulo 4. Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos dá, irmãos, um ensinamento muito importante para a igreja do Senhor Jesus. Eu não vou ler o capítulo todo, porque são 32 versículos, mas eu quero ler alguns versículos e nós vamos estar falando a respeito deles para a glória de Deus Pai. Né? A palavra do Senhor começa assim, em Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, e qual sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Glória a Jesus. Eu sinto a presença do Eterno. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é o púlpito? Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que falam para mim, pastor, eu tenho vontade de subir no púlpito e pregar a palavra, mas eu não me sinto digno. Eu não me sinto digno. Mas o que é o púlpito? O púlpito, irmãos, quando nós nos referimos a púlpito, nós temos por base, por um exemplo, nós temos o púlpito da igreja, né? Aquela plataforma elevada com um aparador onde é depositada a Bíblia e é onde é lida a palavra de Deus. Nós temos como referência isso, púlpito, né? O que é diferente de altar, porque o altar ele nos remete ao Antigo Testamento, onde o altar ele era preparado, purificado, ele era, né, santificado para onde os homens, então os sacerdotes, eles ofereciam o sacrifício ao Senhor. Né? Isso é o altar. Né? Púlpito é outra coisa. Mas o que é o púlpito? O púlpito não é, irmão, somente lá na igreja quando nós estamos lá. Quando nós fazemos os cultos na casa da irmã Andréia, nós colocamos lá um pedestal, que é um aparador branquinho, bonitinho, e a gente coloca a Bíblia ali e ele simboliza o púlpito. Mas ainda assim, isso não é o púlpito. O púlpito, irmão, é isso aqui que nós estamos fazendo agora. O púlpito é todo momento que você tem a oportunidade de falar do amor de Deus. Isso é o púlpito. Às vezes, você está desempenhando um papel pastoral no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na escola, na rua, nas praças, menos na igreja. Na igreja você se retém, você se segura. Na igreja você fala, eu não sou digno. Na igreja você fala, eu não posso subir lá em cima. Mas sempre que nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus, nós estamos falando. Deixa eu abrir os seus olhos nesse momento. Todo o momento em que você se prepara para falar do amor de Deus, você está subindo no púlpito para falar da verdadeira e da maravilhosa graça que há em Cristo Jesus. Baseado nisso, compreendendo isso, eu quero agora
chamar a tua e a minha atenção, como é que nós temos subido nesse púlpito? Como é que nós estamos falando do amor de Deus? O apóstolo Paulo disse assim, não façais nada por vanglória ou por contenda, né? Ele disse assim, olha, eu sei que uns vão pregar Jesus Cristo por competição, para ver quem ganha mais, para ver quem arrebanha mais, para ver quem é mais poderoso, para ver quem é que vai além, quem é que ultrapassa as barreiras, as fronteiras, né? Pregadores, às vezes, que batem no peito, olha, eu fui em 10 nações, amém, glória a Deus e aleluia, mas às vezes a sua casa está perecendo, né? Eu dirigi uma igreja na cidade de Sinop, que era uma igreja bem simplesinha, de madeira, e não tinha balaústa, e quando chovia, chovia dentro, mas a presença de Deus estava naquele lugar. E às vezes as pessoas passavam por lá e falavam assim, você que é o pastor daquela igrejinha, e eu logo estava uma bibliada na cabeça, falava, escuta, meu jovem, meu senhor, não existe igrejinha, existe igreja. Porque o corpo de Cristo não está dividido. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. A Bíblia diz que aquilo que for ligado na terra é ligado no céu, ô glória a Jesus. Então, irmãos, não existe igrejinha. Para com esse pensamento minimalista, né, de limitações. Não, eu estou com um trabalho que não é tão importante. Meu irmão, abra os seus olhos para o que é espiritual, ô glória a Jesus. Deus tem te dado uma tarefa importantíssima. Deus tem te dado privilégios que não deu a muitos. E olha que muitos queriam. Né? Se lembra daquele homem que esteve com Pedro pregando a palavra, eles anunciando o evangelho, né, cheios do Espírito Santo, e eles viram, ao orarem para a moça, né, orarem pela pessoa, a pessoa foi batizada e recebeu o dom do Espírito Santo, e de repente ele disse assim, olha, dá para mim também desse poder e tal. E Pedro disse, olha, seja o seu dinheiro para a perdição, porque tu não tens parte neste ministério. A Bíblia diz, irmãos, que de graça recebestes, desgraça dai. Oh, glória a Jesus. Eu não posso, irmãos, transmitir aquilo que Deus tem me dado, colocando um preço, colocando um valor. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Nessa tarde, né, algumas pessoas estão no Brasil, em várias outras nacionalidades, mas nós precisamos nos atentar sobre isso. Nós temos um ministério, e como está marcado o nosso ministério? Como está marcado o meu chamado? Como eu tenho desempenhado esse chamado? Oh, glória a Jesus. Pastor, eu tenho me desdobrado, eu tenho perdido o sono, às vezes eu sacrifico a minha família, você está no caminho certo. Porque a Bíblia diz, irmão, que aquele que não aborrece pai e mãe por amor de mim, não é digno do meu nome. Oh, glória a Jesus. Deus tem privilégios para você que pela fé recebe, irmãos, esse chamado e quer desempenhar ele. Então, nós precisamos, irmãos, atentar para que o nosso chamado, o nosso ministério, ele venha a ser marcado positivamente. O meu ministério tem que ser marcado primeiramente por Cristo. Porque um ministério sem Cristo não é ministério. Um chamado onde Cristo não brilha não é chamado. Um chamado onde eu evoco mais o meu nome, a minha postura, a minha posição, não é chamado, é vanglória. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas os humildes, irmãos, oh glória a Jesus, esses verão a Deus. Os humildes estão clamando e Deus está manifestando. Os humildes estão orando e Deus está curando. Os humildes estão pregando e o Espírito Santo está salvando. Os humildes estão anunciando e a palavra está indo além. A palavra está rompendo barreiras, está derrubando muros. A palavra de Deus, irmãos, ela tem cortado, irmãos, muitas barreiras, tem derrubado os limites que o homem, que a sociedade, que os dias atuais colocam sobre as pessoas. Os simples, irmãos, têm feito a diferença nesses dias. Irmã Fabiana, pega aí que é para você, irmã Fabiana. Deus tem te usado numa obra gloriosa. Você, a pastora Alexandra, deixa Deus usar vocês com sabedoria, com graça, com muita unção. Agora entenda uma coisa, mulher. Aquele dia eu queria ter dito para você, se levante com o cajado que tem na mão
E você só revelou depois do culto para mim que tu era uma pastora. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Deixa Jesus marcar o seu ministério pelo positivo. Deixa vidas serem alcançadas, vidas serem tocadas, porque para isso você foi chamada. Você não foi chamada para ter medo. Você não foi chamada para pensar, e o porquê? Mas o que vão dizer? Menina, faça a obra que eu tenho te ordenado, diz o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia é clara nisso. O chamado é sem arrependimento. Deus não se arrepende do chamado que ele faz, nem para mim, nem para você. Toma posse da posição de autoridade. Executa a função com glória para a glória do nome de Deus. Nós precisamos, irmãos, marcar o nosso tempo. Nós precisamos marcar a nossa época. A Bíblia, irmãos, está repleta de pessoas que marcaram ou que foram marcadas. Mas interessante é que as que marcaram as vidas dos outros, eles se doaram. E aqueles que quiseram reter alguma coisa para si próprio, eles ficaram no tempo parados. Preste atenção no que eu vou dizer para você. É mais importante a gente, na nossa simplicidade, na nossa humildade, sem teologia, sem grandes cursos, sem grandes conhecimentos, falar a verdade que transforma, do que nós ficarmos, como Paulo dizia, olha, tem uns que pregam com persuasão de palavras, mas nós pregamos, aleluias, com manifestação de poder. Oh, glória a Jesus! E a manifestação de poder é essa presença gloriosa que nós sentimos nessa tarde. Oh, glória a Jesus, me dá vontade de chorar aqui. Oh, Deus é maravilhoso. Recebe aí, irmã Fabiana, aleluia, do Trono da Graça. Deus tem renovo para nossas vidas nesta noite. Oh, glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, de graça recebeste, de graça dai. Às vezes nós limitamos a unção de Deus na nossa vida, nós falamos, quem sou eu para orar por alguém? Quem sou eu para fazer isso? Irmão, você foi chamado, você foi escolhido, você foi marcado. Marque alguém com o amor de Cristo. Oh, glória a Jesus. É tão bonito ver, irmãos, quando alguém começa a pregar a palavra e a pessoa começa assim, sabe, tropeçando. Às vezes não sabe falar, não sabe a concordância, troca os tempos, troca o nome dos profetas, troca o nome dos livros, mas quando ele abre a boca, nós sentimos a presença de Deus. Deus está com os humildes nessa época, irmãos. Deus não está com os grandes. A Bíblia diz que ele se revelou aos pequeninos. É por isso que Jesus disse assim, olha, não impeçais dos pequeninos vir a mim, porque quem não for como a criança não é digno do meu reino. Irmãos, nós temos que ser assim mesmo, é simples, né? Como dizia o pastor Paulo César Souto, né? Nós costura o 7, bordo o 8, erro 9, nada contribui, nada constrói. Por quê? Porque é na simplicidade. Um certo pregador da palavra de Deus disse que Deus não se faz de filósofo perto de uma lavadeira. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai transformar na simplicidade que Deus tem te dado. E com essa simplicidade vai fazer a diferença. O nosso desejo, irmãos, é que muitas pessoas sejam impactadas, mas sejam impactadas, irmãos, pela verdade da palavra. Preste atenção nisso. O Espírito Santo tem capacitado pessoas. O Espírito Santo tem capacitado vidas. Mas nós precisamos fazer atenção a uma coisa. A Bíblia, irmãos, ela nos fala, a teologia bíblica, né? Não é de estudos, não é de nada, mas a Bíblia em si, ela fala de 3 espíritos. E esses 3 espíritos, irmãos, vivem cotidianamente junto conosco, ou em nós. E nós precisamos estar atentos a isso. Preste atenção no que eu vou falar, que é muito forte. Às vezes nós falamos assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, amém, isso é bom. Mas ser cheio do Espírito Santo, sem a linha da palavra de Deus, é um erro. Porque daí, em vez de nós fazermos o que é certo, nós começamos a ficar religiosos, místicos, e acabamos errando. Então, tudo que nós fazemos que não está, irmãos, corroborado, embasado na palavra, é um erro.
nós precisamos fazer pela palavra. A palavra de Deus diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não é de qualquer jeito, é da palavra. Porque se eu ministrar a palavra segundo a minha vontade, eu vou cometer um grande erro. Então, irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer. A Bíblia fala de 3 espíritos. A Bíblia fala do Espírito Santo, que é o Espírito do Deus vivo. A Bíblia fala do espírito humano, que é o nosso espírito que está em nós. E a Bíblia fala do espírito maligno. E agora, como é que nós vamos viver? Porque muitos dos dias, irmãos, nós temos visto pessoas prometendo coisas, anunciando coisas que não foi Deus que falou. Foi a vontade, foi o emocional, foi um momento de alegria. Então, ele, às vezes, acaba reverberando uma palavra, ou profetizando, ou prometendo algo que Deus não queria que fosse feito. Por que o pastor está falando isso nessa noite? Para que nós não sejamos enganados. A Bíblia diz, irmãos, que no final dos tempos haveria mestres enganando, que se possível fosse, preste atenção nisso, que se possível fosse, faria descer fogo do céu para enganar os escolhidos. Preste atenção como que é forte, irmãos, isso. Eu estava vendo um vídeo na internet, uma mulher que tinha o braço mirrado, ela estava com uma blusa azul, se eu não me engano, mas um braço mirrado, uma coisa feia, irmãos. E, de repente, vem o pastor e ora por ela, e o braço fica bom. E ela estica o braço fica bom. Passados uns dias, eu vi um outro vídeo do mesmo jeito, igualzinho, só que daí já eram outras pessoas que estavam ao redor. E a mulher estava de novo com o braço mirrado. E daí ele ora e o braço desenvolve. Então, veja bem, irmãos, o que é isso? Obra de engano. Mas as pessoas que estavam lá estavam glorificando a Deus através de uma obra de engano que alguém estava na igreja. Este é um ministério marcado. Marcado pelo quê? Pelo engano. Irmãos, a Bíblia não nos deixa ser enganados. Jamais seremos enganados se nós estivermos nos alimentando. Um certo pastor disse assim, olha, que palavra bonita, que palavra maravilhosa, né? E encheu o pregador de atributos. E o pregador disse assim, olha, pastor, é verdade, a palavra foi boa pela misericórdia de Deus, mas o que alimenta a igreja é o feijão com arroz do dia a dia. Porque picanha a gente só come no domingo, irmãos. O dia a dia é arroz com ovo. O dia a dia é farinha com açúcar. O dia a dia, irmãos, é uma mandioquinha frita. O dia a dia é a comida que tem consistência para você aguentar o dia a dia. Ninguém vive de mistura. Ninguém vive de carnes finas. A gente vive daquilo que dá alimento, e o que dá alimento é a palavra que transforma, é a palavra que revigora, é a palavra que te corrige, a palavra que te faz progredir, a palavra que te faz melhorar, a palavra que fala para você assim, olha, vai além, conserta, mas vai além, não para não se deixe desanimar. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos, irmãos, rompendo de fé em fé. Irmãos, é de vitória em vitória, é de glória em glória. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Vamos entrar na mensagem, eu estou aqui só falando um pouquinho. Olha só o que a palavra de Deus diz assim. Irmãos, a Bíblia tem, e só ela tem, o ensinamento que é preciso para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, o que é a igreja? A igreja, a paz do Senhor Jesus, pastor Francisco Neri, meu pastor paz do presidente da cidade de Senhor. Loanda. Glória a Jesus, seja bem-vindo. Saudade, nós estamos hein? ministrando a palavra de Deus. Maravilha. Irmãos, amém. Meus irmãos, quem está me ouvindo, diga amém assim, faz um sinal com a mão assim. Agora vocês desliga o seu microfone para a gente continuar a palavra. Então preste atenção, o que a Bíblia diz? A igreja está edificada em Jesus Cristo. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé.
E o Espírito Santo aplica em nossos corações a palavra de Deus, pois é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, olha só, como que o meu ministério pode ser marcado? Positiva ou negativamente? Positivamente é quando nós estamos, irmãos, arraigados na palavra de Deus. Negativamente é quando nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. E eu quero já te dar uma notícia. Quando a palavra quer corrigir, poucos a suportam. Mas quando a palavra quer inflar o ego humano, aí vem multidões. Irmãos, nunca eu vi isso acontecer. Em culto de oração, a igreja lotada. Mas se é festa, eu nunca vi alguém dizer assim, olha, como era antigamente, era assim. Antigamente a igreja, alguém vinha para a igreja, se convertia, aí falava assim, pastor, o que eu posso fazer pela igreja? Mas hoje as pessoas chegam e dizem assim, pastor, o que a igreja pode fazer por mim? Nós estamos passando um momento muito difícil aqui, e eu entendo o que está acontecendo na vida de algumas pessoas, mas eu vejo, irmãos, que as pessoas hoje elas estão trabalhando pelo que elas desejam apenas. Elas não querem plantar um tempo em Deus. Elas querem apenas colher o que não plantaram. Nós temos um casal de amigos, e eu vou falar isso sem citar nomes, que a moça, ela quase morreu, ela tentou, né, entrou em depressão e se lançou do numa altura do 7º andar, e Deus preservou a vida dela. Ela quebrou a vértebra aqui em cima, assim, mas glória a Jesus, ela está bem, está andando, está bem, mas continua com depressão. Então ela tem altos e baixos. E de vez em quando eles vão na igreja, mas como Deus não realizou, eles quase não vão na igreja. O que eu vejo? Eu vejo que a maioria das pessoas hoje, irmãos, elas estão preocupadas apenas em receber algo que não plantaram. Nós, que aprendemos a verdade, precisamos ensinar. Nós precisamos dar o direcionamento para essas vidas, para que o nome de Senhor Jesus venha a ser glorificado. Irmãos, eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo, até um pouco tempo atrás, eu ficava, irmãos, eu ficava louco, doido, orando, buscando, e tinha dia que eu desanimava, tinha dia que eu falava, eu não vou mais na igreja não, porque eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo e Deus não me batizava. Preste atenção nisso. Quem é que dá os dons à igreja? É o Espírito Santo. Quem é que batiza? É Jesus. Então, quando nós oramos, nós pedimos para Jesus batizar. E o Espírito Santo nos batiza. Então, preste atenção. Ninguém tem poder de dar nada. Ninguém tem poder de dar nada a ninguém, irmãos. Se não for do alto que vós recebestes. Então, preste atenção nisso. Eu ficava triste, irmão, porque eu ia na igreja e orava e Deus não me batizava. E foi. A minha esposa foi batizada com o Espírito Santo, recebeu logo de cara assim, olha, variedade de língua. E quando ela começava a ser renovada, pastora Fabiana, eu ficava quietinho, parava de orar, orava só no Espírito para ouvir ela falar as línguas, porque é uma mais linda do que a outra. Mas às vezes eu ia para a igreja crendo que ia receber e não recebia e voltava para casa triste. Mas eu nunca desisti de buscar. Eu nunca desisti de clamar, até que um dia lá em Sinop eu estava pregando a palavra de Deus, irmãos. E aí o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. Deixa eu falar para você. Por que às vezes algumas pessoas não recebem? E isso aqui não é fórmula. Não é você praticar, não, é você ter fé. Você precisa ter fé. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema, irmão, é que às vezes nós falamos assim, Deus, eu só vou ser pastor o dia que eu for consagrado lá, me levar lá na frente, falar meu nome na frente de todo mundo, e me colocar de joelho, orar e colocar a mão na minha cabeça, e verter o óleo na minha cabeça, aí eu vou pastorear e receber uma igreja. Não, irmão. Desempenhe o chamado que Deus tem te dado na tua casa, na rede social, na sua igreja, com seus amigos, na sua sociedade, desempenha o teu chamado. Porque é assim que Deus faz. Quando eu falava assim, quando Deus me batizar, eu vou pregar.
eu estava colocando uma desculpa para não fazer. Mas quando eu falei assim, olha, quer saber, batizando ou não batizando, eu vou trabalhar para Jesus, porque isso está ardendo no meu coração, então eu vou ir além. Eu vou fazer como o apóstolo Paulo dizia, irmãos, eu me gastarei, me deixarei gastar por amor de vossas almas. Oh, glória a Jesus. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso, se gastar e se deixar gastar, porque quando nós cremos, quando nós temos fé, aí Jesus vem e faz. Aí o Espírito Santo vem e ele habita, ele encontra a morada, ele fala, olha, ele não está fazendo nada porque ganhou dom, ele não está fazendo nada porque queria pagamento, ele simplesmente quer servir, e quando você quer servir, a vitória chega, aleluias, a unção desce, o renovo acontece, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Oh, glória a Jesus. Irmãos, preste atenção, vamos falar de ministérios marcados. A Bíblia diz, irmãos, do profeta Elias. Pensa no homem que tinha unção, pensa no homem que tinha intimidade, pensa no homem que fazia a diferença. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele aparece assim, de repente, na história, no contexto do Antigo Testamento, e começa a falar do Senhor, começa a chamar a atenção do povo de Israel, para que eles tomem uma postura, uma posição diante de Deus. E esse que é o grande problema, irmãos, nos dias atuais, não acreditarmos e não fazemos o que é certo. Ficamos esperando alguma coisa acontecer e não, né? O profeta Elias, ele chega e fala assim, ó, pela minha palavra não choverá. Pensa no homem ousado. Pela minha palavra. Hoje, irmãos, tá difícil a gente falar, pela minha palavra você será curado dessa dor de cabeça. Um certo pastor disse para mim, contando um testemunho na igreja, que ele estava com muita fé naquele dia, e ele falou assim, aquele dia eu acordei como um leão. E um amigo dele, um jovem, que ia na igreja de vez em quando, muito amigo do pastor, era um menino que sabia nadar, irmãos, que, sabe, tinha uma vida pela frente, um jovem, bonito, educado. E ele foi na beira do rio, entrou no rio, e de repente, irmãos, não se sabe o que aconteceu. O menino foi tragado pelas águas e ele veio a falecer, veio a óbito. Os bombeiros foram lá, então, resgataram o corpo, fizeram o procedimento, organizaram o corpo e levaram o corpo para ser velado. E ele, aquele pastor, então, ele falou, rapaz, eu vou lá orar, e é a oportunidade que Deus está me dando, Deus está me impulsionando para ir lá orar, para que o nome do Senhor seja glorificado, aquele jovem vai ressuscitar. E ele foi, irmão, e ele foi lá no velório. Quando ele chegou lá, porque a pessoa, quando morre afogada, geralmente eles colam a boca com uma cola, que é para parar, porque fica vertendo água toda hora. Então, quando ele chegou lá, que ele estava cheio de Deus, quando ele viu o menino com algodão no nariz e a boca colada, ele falou assim, mas se eu orar agora, ele vai morrer de novo, porque ele está com a boca colada. A irmã está dando risada. Você sabe o que é, irmãos? Quando a nossa expectativa está colocada em nós, não está colocada em Deus. Será que se Deus tem poder para ressuscitar, ele não tem poder para abrir a boca e o menino colocar água para fora? Irmãos, pensa bem como é que nós estamos vivendo os nossos dias. Nós começamos a orar por uma pessoa com dor de cabeça. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento, vai agora, Jesus, envia os seus anjos, faz o milagre acontecer. Aí, quando é uma coisa mais grave, a gente já ora em outro tom. Oh, meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, tem misericórdia. Nós mesmos estamos limitando o poder de Deus. Nós estamos fazendo com que as coisas não aconteçam, sabe por quê? Porque nós conhecemos o poder que Ele tem. Mas nós não estamos dando ordem no mundo espiritual. As coisas estão acontecendo nos nossos dias porque nós, enquanto igreja de Cristo na terra, não temos desempenhado o nosso papel. Irmãos, o nosso papel, irmãos, na terra tem sido marcado pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades. Eu não quero ser lembrado, irmãos, como um profeta covarde.
Eu não quero ser lembrado como um pastor fraco. Eu quero ser lembrado, irmãos, como um homem que não teve nada, aleluia, na terra, mas teve o nome escrito no livro da vida. Eu quero ser lembrado como alguém que pregou a verdade. Nós não estamos, irmãos, preocupados com posição. Nós não podemos estar pensando nessas coisas pequenas. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que quer ser grande, ele diminua, porque a Bíblia diz que eu diminua e que Cristo cresça, que ele apareça, que ele seja glorificado, que as coisas venham acontecer para a glória e louvor do nome dele. Aleluias. Então, nosso ministério tem que ser marcado, irmãos, pelo positivo, para que o nome dele venha aparecer. O profeta Elias foi esse homem, um homem ousado que deixou aí um legado, e um homem, irmãos, que deixou escola. Qual é o talento que você tem? Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão, para puxar a nossa orelha neste momento. Qual é o talento que você tem? O que você tem feito com o seu talento? A Bíblia me ensina, irmãos, que o meu talento, aleluias, ele tem que granjear outro talento. Primeiramente, nós temos um chamado universal que é ganhar almas. Mas nós temos também um chamado individual, que é formar alguém igual a nós. Você precisa formar alguém com a mesma fé que você tem. Você precisa formar alguém com a mesma fidelidade que você tem. Você precisa formar alguém com o mesmo amor que você tem. Porque às vezes as pessoas estão preocupadas, irmãos, em ter dom de revelar. Irmão, revelar isso não leva nada a ninguém. Ah, pastor, eu quero pôr a mão para a pessoa cair. Amém. Amém, que elas caiam, que elas sintam a presença de Deus, que elas caiam, que elas, capotem, não tem problema. Mas eu quero fazer uma pergunta, o que acontece com essas pessoas depois que isso acontece? O que vai gerar nelas? A manifestação de poder ainda é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, aleluias, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é manifestação de poder. Quando você prega e alguém que está, irmãos, desanimando, ele é, irmãos, aleluias, ele é abraçado novamente, ele sente o poder do Espírito Santo, ele fala, quer saber? Vou me levantar de onde eu caí, vou começar a caminhar novamente, eu vou segurar na mão da Fabiana, vamos além, vamos progredir, vamos cultivar, vamos plantar numa obra que está acontecendo, vamos orar por um ministério que está em evidência, vamos adotar um país nas nossas orações, vamos fazer alguma coisa nesses dias. Agora, se eu querer ficar marcado no meu tempo, nas mídias sociais, a Bíblia diz, irmãos, que o Deus que vem em secreto, ele recompensa publicamente. Mas quando nós somos evidenciados publicamente, nós não seremos recompensados nem secretamente. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que havia 2 homens orando, que um homem orava e falava assim, olha, de pé nas esquinas, dizendo assim, Senhor meu Deus, me honra, me abençoa, porque eu sou homem justo, eu sou dizimista e eu sou ofertante, e tenho feito bem para o meu próximo. Ao ponto que o outro estava de joelhos prostrado e dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pobre, cego e nu, sou um pobre pecador e terrível. Qual dos dois foi justificado perante o Senhor? O que dizia que era bom ou o que se humilhou? Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. Então preste atenção nisso. Os exemplos que a Bíblia nos deixa de homens que tiveram ministério marcado ou que tiveram um ministério marcante na palavra de Deus. Estes são os exemplos que nós devemos ter. O profeta Elias, irmãos, foi o homem que fez fogo descer do céu. A Bíblia diz, irmãos, que ele reparou o altar, ele separou ali, preparou o sacrifício, ofereceu a Deus. Deus respondeu com fogo do céu. Ele acabou com os profetas de Baal e de Azerá, salvo erro, foi 850 profetas. Então, preste atenção, irmãos, um homem que fez uma coisa poderosa diante de Deus.
mas que ainda assim, sendo o homem que era, com a fé que tinha, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós nos dias de hoje. Porque se um homem matou, né, ele terminou com os profetas de Baal e de Azerá, 850. Depois ele fugiu por causa da palavra de uma mulher. Sabe, o que Deus quer deixar para mim e para você nesse dia, não é que, mesmo que nós tenhamos um ministério marcante, que nós vamos fazer algo bom, algo produtivo, que nós vamos ajudar pessoas, que nós vamos pregar e o Espírito Santo vai salvar vidas. Isso não impede que nós tenhamos dias maus. Não é assim que acontece com a gente? Tem dia nós estamos como aquele pastor que estava com muita fé e depois oscilou. Tem dias que nós, irmãos, pode vir o que for, que nós vamos orar e a coisa vai acontecer. Mas tem dia que uma formiga grita e nós muda para o outro lado da rua. Porque nós somos assim. Mas nós não podemos deixar, irmãos, os nossos fracassos, as nossas limitações, irmãos, impedirem o processo que nós temos em Cristo Jesus. O nosso processo, irmãos, ele é diário. A Bíblia diz que nós começamos a brilhar e vamos brilhando até chegar o momento de ser dia perfeito. Aleluias. O nome do Senhor Jesus será glorificado na minha e na sua vida. Eu vejo pessoas restaurando sonhos. Ainda, irmãos, meu Deus, você está pensando que já é tarde, que é muito tarde. Não é não, irmãos. Comece de hoje, comece de agora, vá adiante. Pastor, eu não tenho muitas possibilidades, mas você tem. Mas você tem, a Bíblia diz que enquanto houver vida, há esperança. Sabe por quê? Porque enquanto há vida, nós podemos, irmãos, tomar uma posição. Enquanto nós temos vida, nós podemos fazer uma escolha. Eu só não poderei mais fazer escolha quando o meu corpo descer à sepultura. Então, eu não vou poder fazer mais. Olha só, que ministério marcado que não foi de Elias. Elias, a Bíblia diz, irmãos, que ele passava pela lavoura e viu Eliseu trabalhando com um carro de bois. E ele jogou a capa por cima de Eliseu e falou, vem, segue-me. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu seguiu aquele homem. E a Bíblia diz que Eliseu, irmãos, ele lançava água sobre as mãos de Elias. Sabe o que isso quer dizer? Serviço. Hoje, os cursos que tem por aí, meus irmãos, a pessoa estuda 2 semanas e já está pregando como um conferencista internacional. Sabe tudo, conhece tudo, é doutor, conhece a lei, conhece os mistérios. Deus fala com ele face a face, mas ele não foi edificado na palavra da verdade. Nenhum ministério, irmãos, será frutífero e produtivo e terá evidência no céu. Porque uma coisa é nós sermos conhecidos na terra, outra coisa é nós sermos conhecidos no céu. Deixa eu contar algo para você aqui, aleluia. Alguns pastores dizem um ensinamento, nos ensinamentos, né, dizem uma parábola que houve um culto em que um homem foi convidado e ele tinha uma voz muito bonita e eloquente, né? E ele leu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E falou com aquela voz bonita, né? Cheio de característica, né? De proeminência. E então ele teve a oportunidade de agradecer e foi sentar. E foi convidado o irmãozinho, aquele irmão simples, humilde da igreja, e ele falou assim, olha, irmãos, eu quero saudar os irmãos capazes do Senhor e quero dizer que eu ia ler o Salmo 23, mas o irmão leu antes de eu, mas eu vou ler assim mesmo. E falando tudo errado, então, e ele disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aquele irmão diz, então, que toda a congregação colocou, irmãos, a chorar em plantos, e a glória de Deus desceu naquele lugar. Então, quando o dirigente do culto pega o microfone novamente, ele diz assim, olha, verdadeiramente, nosso irmão tem o dom da oratória. E isso é bonito. Mas o nosso irmãozinho aqui da congregação, ele conhece Deus face a face. Sabe, irmãos, existe uma grande diferença. Nós não seremos reconhecidos no céu quando nós somos aplaudidos na terra. Os aplausos, irmãos, na terra são efêmeros.
são passageiros. Isso vai passar, isso vai acabar. Mas a Bíblia diz, irmãos, aleluias. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, que determinado homem, ele era aprovado no Senhor. Você sabe o que é isso, irmãos? Ser aprovado no Senhor. Ser aprovado no Senhor é quando a tua palavra não entra em contradição com a palavra de Deus. Porque se a minha palavra, se a palavra que eu ministro, se a palavra que eu prego tem algum viés, irmãos, de vanglória, de exaltação, Deus não é glorificado. E quando Deus não é glorificado, irmãos, aquela palavra que nós ministramos, ela é reprovada. Mas também existe uma coisa que o próprio Deus faz para que nós sejamos, irmãos, a cada dia aperfeiçoados por Ele. Você vai dar risada, eu acho que a Andréia já ouviu isso, mas eu vou falar. Um dia eu estava ministrando a palavra de Deus na igreja e eu ministrei sobre temperamento, sobre autocontrole. E eu ministrei aquela palavra na escola dominical, irmãos, e foi uma bênção. Nós congregávamos em Lagos, em Portugal, e eu comecei muito cedo a ser superintendente da escola bíblica dominical, e eu falava, Deus me ensina, porque eu quero ser um grande superintendente. E nada acontecia, irmãos, e foi difícil. Eu peguei a escola dominical com 7 pessoas, e ia 3, ia 2, ia 1, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo errado? E Deus falava, ore. Aí eu comecei a orar. Então eu ia de manhãzinha, antes da escola dominical, que ela começava às 9, eu ia às 8, ia a pé, sozinho para a igreja, minha esposa ia depois com o carro, por causa das crianças. E eu ia e orava sozinho. Aí eu orei sozinho, não via ninguém, irmão. Foi um mês. Um mês, irmã Fabiana. Sozinho. Sabe aquele cansaço que a gente sente? A gente fala assim, aquilo que você pensa às vezes assim, ó o pensamento. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? A gente pensa assim. E aí, irmãos, eu fui um mês, eu falei, não, mas eu vou. É uma honra que eu tenho, eu vou. E eu ia, irmão, e fui orando. Aí, passado 45 dias, começou um irmão a ir comigo. Era eu e ele. 8 horas da manhã, nós orávamos 1 hora antes da escola dominical. Aí foi passando, deu 3, deu 4, deu 5. Aí, irmão, já vinha 12, vinha 15, vinha 20, vinha 30, vinha 40 irmãos orar de manhã, antes da escola dominical comigo. A oração ainda arrasta multidões, aleluia. A oração vai fazer coisas por você que você não tem força para fazer. Quando você ora, Deus trabalha. Quando você confia, aleluia, você descansa e Deus realiza. Não é pela quantidade de pessoas, mas é pela adoração que é liberada no momento do culto da adoração. Irmãos, Deus nos deu, irmãos, naquele ano. Eu peguei a escola dominical com 7 pessoas e quando eu entreguei, nós tínhamos 127 matriculados. Nós tínhamos escola bíblica dominical, irmãos, com 112 pessoas. Teve salvação de alma na escola dominical. Então, num dia desses, eu estava cheio, sabe, de Deus. E eu ministrei uma escola dominical que foi uma bênção, irmão, não esqueço. Era controlando o homem interior, que era sobre autocontrole. Aí eu dei aquela aula, irmão, foi uma bênção, ministrando, né? Deu a bênção apostólica, todo mundo foi embora, cheguei em casa, minha esposa falou assim, você podia ir lá no mercado e comprar um frango, né? Lá no Modelo, em Portugal. E eu fui comprar o frango. E quando eu fui estacionar o carro, irmãos, tinha uma vaga, uma pessoa saindo, aí eu esperei ela sair, quando ela saiu, eu bobeei, veio uma outra pessoa e entrou no meu lugar. Eu desci nervoso do carro, irmão, tinha acabado de ministrar a escola dominical, controlando, hein? Desci nervoso, fui lá e bati no vidro, assim, do carro do cara. Aí o cara olhou para mim e falou, o que foi? Né? E eu peguei e eu vi o meu reflexo, né? Terno e gravata. Aí caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Acabei de ensinar sobre autocontrole. Já tô aqui perdendo o controle. Aí eu falei para ele assim, não, tudo bem, pode ficar, eu vou procurar outro lugar. Coloquei, irmão, o rabinho no meio da perna, falei assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso, irmãos?
é o crivo da palavra. Quando nós ministramos a palavra, quando nós pregamos que tem que perdoar, oh, irmão, como dói. A palavra vem rapidinho tirar a faísca de você. E agora, vai perdoar? Nós estávamos no ensinamento com o nosso pastor Robson Ferreira, que é o nosso pastor presidente lá em Portugal, todo o Ministério ADEF. E ele estava ministrando aqui no Luxemburgo para nós uma palavra sobre o obreiro fiel, da gente cuidar das pessoas. Irmãos, o obreiro fiel, preste atenção nisso que eu vou dizer, não é ser tolo, mas é ser amoroso. Você não pode dar tudo que você tem para os outros. Você não conhece as pessoas. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, a pastora Alexandra é pastora, ela tem que me ajudar. Aí ela chega na pastora Alexandra, conta uma história sem pé nem cabeça, cheia de, né, de altos e baixos, de ênfase para choro e aquela coisa para tocar o coração. E agora, vou dar? Se eu não dou, eu sou ruim? Não, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que comunicar as nossas necessidades com os domésticos da fé. A pessoa não é doméstica da fé, você não conhece de lado nenhum. Chega, conta uma história para você, quer que você ajuda, aí você não tem condição de ajudar, ainda você sai como ruim na boca do irmão ou da irmã, que não é irmão e nem é irmã. Preste atenção nisso. São pessoas que vêm travestidas de ovelha para te enganar. Não perca tempo com quem quer sugar a sua energia. Pregue a palavra. Se você vê que a pessoa está com sede, vai fundo, coloca água nessa caneca e vai doando água, vai dando água. Agora, o que você não pode, irmãos, é ser simples demais. A Bíblia diz que os filhos da luz são, né, são simples como as pombas, enquanto os filhos das trevas são prudentes como a serpente. Preste atenção nisso. Nós precisamos analisar as coisas para que o nosso ministério não venha ficar manchado. E o pastor estava lá ministrando, irmão, ministrando, e ele falou assim, olha, nós temos que ajudar as pessoas. Você não pode dar tudo que você tem, mas você tem que ajudar, você não pode pedir de mão vazia. Né? Analisa, conversa com a pessoa, vê se a pessoa não tem um cheiro de droga, não tem um cheiro de cigarro, de bebida, vê o que ela quer. Porque uma pessoa, quando precisa de ajuda, ela vem na humildade. Ela não vem exigindo nada. Se eu chegar na casa da irmã Andréia, da irmã Juscelane, do irmão Soares e falar, eu preciso disso e você tem que me dar porque você é crente. Irmão, tá fora. Sabe por quê? Porque, primeiramente, a gente ora e fala com Jesus. Jesus, eu estou precisando disso. E aí, quando você conversar com o irmão, o que está acontecendo? Deus vai tocar no coração do irmão para perguntar para você, irmão, você está precisando de alguma coisa? Aí você tem que ser sincero. Tô, irmão, estou precisando. Como já aconteceu muitas vezes, irmãos, de nós passarmos necessidade e as pessoas irem na minha casa, me visitar e me dar uma cesta básica. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, sabe por quê? Porque isso é experiência com Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, irmãos, nós precisamos analisar isso daí. Já pensou? Ministérios, irmãos, que não avançam porque ficam sendo puxados para baixo, porque tem pessoas sugando a sua energia, tirando o teu foco. Preste atenção nisso. Um homem disse a Pedro assim, olha, eu te esconjuro que não fale mais no nome de Jesus. Não fale mais nesse nome, não pregue esse nome, senão você vai tomar outra surra pública. E ele continuou pregando, e depois o homem constrangeu, falou, eu não te falei para você não pregar? Ele falou assim, olha, antes eu devo obedecer o Senhor do que os homens. Mas às vezes, irmãos, nós deixamos ser tocados pelo emocionalismo e vamos sendo, olha, sufocados. Oh, glória a Jesus. Jesus está falando conosco aqui nessa noite, irmãos. Jesus está abrindo os nossos olhos espirituais para muitas coisas. Deixa eu seguir adiante. A Bíblia diz, irmãos, que o líder que estava formando outra pessoa, ele formou com eficiência. Elias formou Eliseu, um outro profeta. A Bíblia diz que quando Elias foi levado ao céu, Eliseu clamou ao Senhor e disse assim, olha, que eu tenha a porção dobrada do teu espírito. E Elias disse, olha, se você me vires quando eu for tirado, né, isso acontecerá, mas se não vir, não vai acontecer. E aconteceu, ele viu Elias ser arrebatado ao céu. A Bíblia diz que um carro de fogo, né,
Às vezes a gente fala assim, Elias foi levado ao céu num carro de fogo. Não, irmãos. O carro de fogo separou Elias de Eliseu e o redemoinho elevou Elias. Preste atenção nisso. Então a Bíblia diz que a capa de Elias caiu, Eliseu pegou e bateu a capa nos rios e disse, onde está o Deus de Elias? E ali então se cumpriu na vida dele, ele recebeu a mesma unção ministerial da parte do Senhor Deus. Elias não precisou colocar a mão, Elias não falou nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de fórmula mágica, mas Eliseu, pela fé, recebeu, aleluia, a unção. E ele foi usado como um grande profeta. Olha só, o homem de Deus, irmãos, preste atenção nisso daqui. Vai ter momentos na sua vida que você não vai precisar falar nada. As coisas vão acontecer, sabe por quê? Porque você andou em verdade na presença dele. A Bíblia diz que aquele homem, irmãos, caiu morto dentro da cova que estavam os ossos de Eliseu. Eliseu não profetizou naquele momento. Eliseu não orou, não fez nada. Mas pela palavra de Deus, irmãos, que não torna atrás. Preste atenção nisso. Quando Eliseu faz o pedido a Elias, fala assim, eu quero a porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida, que era do Espírito Santo. Em vida, Eliseu fez 11 milagres. Mas depois da morte, ele cumpriu o 12º, porque Elias havia feito 6 milagres notáveis. Então, Eliseu fez 12. Foi a porção dobrada. E ele não precisou orar, ele não precisou falar nada, ele não precisou falar, talvez se você fizer assim, se você fizer assim. Não. Quando o homem tocou nele ali na cova, ele automaticamente foi restaurado à vida e ele pulou para fora da cova. Então preste atenção. As coisas vão acontecer na vida, muitas das vezes, irmãos, na sua vida, sem você precisar falar nada, sabe por quê? Porque você está vivendo debaixo da dependência daquele que tudo pode. O nosso ministério tem que ser marcado, irmãos. Nós devemos marcar pessoas. Nós devemos impulsionar pessoas. Entenda isso, você não precisa ser rico, você não precisa ser milionário, você não precisa ter carrão, você não precisa ter roupona, nem casona. Você precisa ser cheio da presença daquele que tudo pode. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Seja cheio da palavra de Deus, da palavra da verdade. Porque a palavra, irmãos, aleluias, a palavra, ela dá vida, a palavra transforma, a palavra revigora, a palavra impulsiona, a palavra revela. A Bíblia diz que a palavra revela as intenções, aleluias, do coração. Quando nós estamos pregando, Deus vai revelando o coração do homem para nós. Num certo dia eu estava pregando a palavra de Deus e eu falei sobre oferta, sobre dízimo, e o homem começou a sentir ódio de mim. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Passado 2 dias, ele foi lá na minha casa, bateu palma, falou, pastor, preciso falar com o senhor. Falei, fala, meu filho, eu quero pedir perdão para o senhor. Eu já sabia do que era, mas eu quero pedir perdão para o senhor. Eu falei, por quê? Você nunca fez nada para mim? Não, mas e coisa e tal. Eu falei assim, filho, não precisa dizer. Vamos orar? Orei com ele, abracei ele, porque eu amava aquele irmão. Amo e amo todos os que passam pela minha vida, irmãos, porque nós aprendemos a amar as pessoas. E graças a Deus, hoje nós estamos morando aqui na Alemanha, mas todas as pessoas nós mantemos, irmãos, ainda um contato, nós mantemos um vínculo. Já pensou se nós passarmos pelos lugares e virarmos as costas para as pessoas, que tipo de ministério nós vamos ter perante o Senhor Jesus? Às vezes, algumas pessoas que nos traíram, as pessoas dizem para mim, como que você ainda confia? Eu falo assim, irmãos, não é a pessoa, sou eu sou assim, eu confio. O mal não está em mim. O mal está em quem erra comigo. Agora, o que eu não posso, irmãos, é ser aquele que falha. Porque a Bíblia diz que eu não posso fechar a porta do evangelho e da salvação para aqueles que estão salvando. Às vezes, por causa de uma posição, irmãos. Uma posição ministerial. Às vezes, por causa de uma posição bíblica. Às vezes, por uma visão, nós fechamos a porta para as pessoas que estão entrando no céu. Preste atenção nisso. O nosso ministério, irmãos, precisa ser marcado como os impulsionadores, como aqueles que fazem as pessoas chegar mais perto de Deus.
Vai ter pessoas que vão chegar em você e vai dizer assim, mas por que adianta? Você fala, adianta. Vamos orar, Jesus vai dar vitória. O que você não pode é desanimar. O que você não pode é deixar pessoas que chegam perto de você para trazer conversa, para trazer fofoca, para trazer comentários que vão te enfraquecer e você deixar aquilo entrar no coração. Você tem que dizer, filho, não precisa dizer mais nada, vamos orar, Jesus vai dar a vitória. Quando alguém, irmão, chegar perto de você falando de ministério tal, de fulano de tal, você fala assim, olha, Jesus sabe, vamos orar. Olha, nós estamos fazendo assim, os nossos cultos estão uma bênção, Deus está fazendo, Deus está salvando, pessoas estão sendo animadas. E essa pessoa que traria a fofoca, a conversa, ele vai perder, irmãos, as esperanças. Um pastor nos ensinou que o problema, pastora Fabiana, não é quem fala mal da gente. Porque você sabe que você é avisada. Você, pastor Alexandre. Vocês são um modelo que muitas vidas estão olhando. O problema não é quem fala mal da gente. O problema é quem pega a seta e crava no coração da gente. Porque tem gente que está falando mal da gente, a gente não sabe. Mas Deus sabe. Agora, aquele que fica sabendo, que vem e cravou a flecha no seu coração, esse é um grande problema. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, diz a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus. Deus está nos dando ânimo aqui. Deus está nos relembrando de coisas que nós aprendemos e que muitas das vezes deixamos de fazer só pelo simples fato de não lermos a Bíblia diariamente. Nós estamos com um projeto na igreja, nós lemos a Bíblia todos os dias. E no dia de ontem, nós lemos o Salmo 118, verso 8, que é o meio da Bíblia certinho, em 5 meses e pouquinho. Hoje nós estamos no Salmo 119. Nós oramos todos os dias. Nós estamos, irmãos, no ano da intercessão, baseados no texto bíblico que está em Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes nós queremos tanto que Deus faz, que Deus acontece, que as coisas vão, acontecendo, e coisas grandes, mas nós não estamos clamando, nós não estamos buscando, nós não estamos confiando. Nós queremos que Deus desça do céu e Deus começa a abrir as portas e vai fazendo tudo sozinho. Se fosse assim, ele não dividia conosco, irmãos, esse privilégio que é de ministrar a palavra de Deus. Você sabia que não era para mim nem você ministrar? Você sabia disso? Você sabia que os anjos queriam ministrar a palavra de Deus? Mas Deus nos deu essa honra, irmãos. Agora, eu vou falar uma coisa. Se fosse os anjos que ministrassem, nós estava danado. Nós ia sofrer um pouquinho, porque os anjos conhecem a essência de Deus. Com anjo não ia ter meio termo. Nós é que floreamos. Nós pregamos a palavra, irmãos. E aquela pessoa, assim, sabe, às vezes eu estou na igreja e eu vejo aquela luta espiritual, a palavra falou com aquele coração e a pessoa quer tomar uma atitude, quer tomar uma posição, quer aceitar a Cristo, mas ele fica cocheando entre os pensamentos e a gente vai insistindo, quem quer aceitar Jesus, quem quer tomar uma posição. Irmãos, com anjo não ia ser assim, não. Com anjo ia ser assim, sim, não, que passadiço é procedência maligna. Quer, não quer, vai a vida. Um certo pastor lá no Mato Grosso, ele diz assim, o pastor José Fernandes Corrêa Noleto, presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, no Mato Grosso. Ele diz assim, você crê, pega, não crê, larga. Não adianta perder tempo, irmãos. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Oh, glória a Jesus. Irmãos, seja um ministério marcado. Seja um ministério marcado por Cristo. Seja um ministério que marca vidas. Desempenhe o teu papel. Vai além. A Bíblia diz que Jesus te daria força para você ultrapassar os seus limites, os seus lugares altos. Qual é o teu lugar alto? Qual é a limitação que você tem? A tua força vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Preste atenção nisso.
A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo habita em nós. E ele é tudo que for preciso no momento que for necessário. Às vezes nós estamos orando por alguém e na nossa oração, preste atenção nisso. Às vezes você está orando por alguém e você não sabe, mas Deus está usando a tua oração para falar com aquele coração. Quando Deus quer, irmãos, falar com alguém, aleluia. Um dia, irmãos, eu estava na igreja, ainda não era batizado com o Espírito Santo. Preste atenção nisso. Mas havia uma unção profética na igreja tão grande que a glória de Deus era palpável. Você sentia a presença de Deus. Você chorava na palavra. Era uma coisa linda. E o irmão estava orando, falando em mistério perto de mim. E Deus me deu entendimento que ele estava falando comigo naquele dia, naquela palavra que o homem estava orando em mistério. E eu entendi a correção de Deus para a minha vida. Então, preste atenção. O Espírito Santo que habita em ti, aleluias, ele vai te usar, às vezes, sem você saber que ele está te usando. Eu estava na casa da irmã Andréia, fazendo um culto, apresentando uma criança, eu estava com o coração alegre demais. E a moça que estava apresentando o bebê ao Senhor disse assim, ó, pastor, do jeito que o senhor falou, Deus fez. Eu falei assim, mas eu não falei nada. Não, o senhor falou sim. O senhor disse que Deus ia tirar o meu marido daquele emprego, que ia mudar para ele outro emprego, que ele ia ter mais tempo para a gente e que Deus ia visitar o nosso lar de novo. E tudo isso aconteceu. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia disso. Às vezes, irmãos, na nossa oração, quando nós estamos conectados com Deus, Deus usa e a gente não sabe. Sabe por que Deus faz isso? Para que a excelência da glória seja dele e não nossa. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, aleluias, mas o que está dentro desse vaso de barro, ele é precioso, e ele vai te encher, ele vai te usar, ele vai te capacitar. Receba nesse momento a visitação do Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. O Espírito Santo, ele é, irmãos, o capacitador. É ele que te impulsiona, é ele que te fortalece, aleluias. Oh, glória a Jesus. Quantas pessoas nós temos hoje nesse culto, irmã Fabiana? Pastor, agora temos 19 pessoas. Glória a Jesus. Preste atenção, irmãos, como precisava ter mais pessoas aqui ouvindo isso hoje. Não é porque sou eu que estou ministrando, não, longe de mim, mas é porque é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está lá no livro de... Oh, glória a Jesus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. A manifestação do Espírito Santo é para todos, mas segundo o que for útil. Há uns dias atrás eu estava orando com a minha esposa e ela leu uma palavra, e a palavra dizia assim, segundo a eficácia do poder que opera em vós. Qual é a eficácia do poder que opera em vós? O que tem operado em nós com eficácia? Agora, irmãos, aqui é para mim e para você. Pega essa. Às vezes a eficácia que está operando em nós é do desânimo. Às vezes, a eficácia que está operando em nós é do cansaço. Irmãos, como nós ficamos cansados quando nós começamos um propósito de oração. Pastor, eu vou orar de madrugada. Ora, meu filho, ora mesmo. Porque quem ora tem vitória. Mas quando você começa essa oração, os primeiros dias é luta, é prova, é difícil. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele gera no mundo espiritual um peso sobrenatural para que nós venhamos desistir. Então, é segundo o poder, a eficácia do poder que opera em nós. Deus tem nos cobrado, Deus tem nos convidado, o Espírito Santo tem nos constrangido à oração. Mas o desânimo, as tristezas, as lutas, os cansaços, os fracassos, os medos, os traumas, têm atrapalhado da gente se achegar a Deus, ao trono da graça. Quando nós passamos por um processo que não obtivemos vitória, quando nós entramos naquele processo novamente, nós desistimos, nós paramos, porque estamos
cansados da luta. Mas eu quero falar para você nessa noite. Deixa o Espírito Santo te encher e te levar além. Ultrapassar os seus lugares altos. Os seus lugares altos, irmãos, é aquilo que é uma barreira que te impede de ir além. As suas limitações. Muitas das vezes nós temos limitações intelectuais e não espirituais. Porque o Espírito Santo, ele é tudo em todos. Eu não tenho dom de cura. Eu não recebi, eu tenho convicção. Mas Deus já me usou para curar. Eu não tenho dom de profecia, mas Deus já usou os meus lábios. Então, o Espírito Santo, ele será na nossa vida, irmãos, tudo que for necessário para a edificação do corpo de Cristo. O que nós não podemos é ter um ministério marcado como foi o do apóstolo Judas. Já pensou? Ter um ministério marcado como daquele homem? Ou um ministério marcado como foi o de Geazi? A Bíblia diz que o profeta Elias ensinou o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu foi um grande homem de Deus. Mas a Bíblia diz também que o profeta Eliseu ensinou a Geazi. Mas Geazi foi uma vergonha, como na escola de profetas. A Bíblia diz que Naamã veio ter com Eliseu e falou assim, olha, uma menina na minha casa me disse que você iria orar por mim. Eliseu nem saiu para atender o homem. Mandou o menino dar um recado, vai te banhar 7 vezes no rio. E ele ficou bravo, porque ele pensava que o profeta ia sair para fora, falar em mistério, né? Fazer um negócio. Não fez nada disso. E ele ficou muito bravo e foi embora. Mas ele obedeceu, foi lá se banhando. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica. E então ele vem para presentear o Eliseu, o profeta Eliseu, e Eliseu não recebe, porque a glória, irmãos, preste atenção nisso. A Bíblia diz que a menina foi que quem falou da cura para Naamã. Eliseu era o profeta, mas quem pregou a palavra foi a menina. E Eliseu sabia disso. Então Eliseu não recebeu nada. Ele não quis nenhuma prenda, nenhum reconhecimento, porque a Bíblia diz, irmãos, preste atenção nisso daqui. Não é pecado você receber uma bênção, não é pecado. É pecado você cobrar. Mas você receber voluntariamente não é pecado. Até porque você precisa entender isso aqui. Tem pessoas que vão te abençoar para serem abençoadas. E quando você não quer receber a bênção, você está impedindo a bênção na vida da outra pessoa. Mas Eliseu falou para Naamã, falou assim, não, Naamã, está tudo bem, eu não preciso. Porque havia ali uma questão espiritual sobre a vida da menina, porque a menina foi abençoadora. Mas Geazi não se contentou, deu a volta e foi lá roubar alguma coisa, né? E falou, olha, vim então 2 meninos agora e ser servido de nos dar algumas roupas de mudas e um dinheiro. Se então a gente vê aí que se fosse 2 meninos, ele pediria 2 dinheiros, mas a mentira era tanta, e ele pediu um dinheiro para os 2. E Naamã falou, não, ser servido, toma tanto, deu 2 dinheiros e tal. E quando ele volta, a Bíblia diz que o profeta Eliseu fala com Geazi, onde foste? Não fui a lado nenhum. E Eliseu responde, não foi contigo o meu coração quando foste atrás daquele homem? E aí ele começa, irmãos, a falar tudo que o Geazi havia pedido do homem. E foram várias vezes que ele fazia aquilo. Se você vê no contexto da palavra que é lida, fala que ele pede muito mais coisa do que aquilo que é relatado, sabe por quê? Porque era uma prática recorrente. Todas as vezes que ele podia, ele ia lá e cobrava algo de alguém. Um ministério marcado, amor ao dinheiro, amor às posses. Irmãos, Deus está contando com a sua igreja nos últimos dias. Um certo homem ganhou um dinheiro e construiu uma igreja lá no Mato Grosso. E no dia da inauguração da igreja, Deus toma uma irmã em profecia. Irmãos, isso é sério demais. Toma uma irmã em profecia e diz assim, a minha glória não estará nesta casa. Derrube o templo. Porque o templo do Senhor, irmãos, uma igreja, ela não pode ser construída com o dinheiro de uma pessoa que ganhou um prêmio,
Você pode doar milhões, mas você vai no gasofilácio e entrega, porque ninguém precisa saber quem doou. Quem está entendendo o mistério, diga amém. Então, irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. E aqueles homens, então, derrubaram a igreja e construíram a igreja com dízimos e ofertas. E no dia da inauguração, aleluia, foi uma bênção. Pessoas foram tocadas pela presença de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, aleluia, ela é suficiente para nos direcionar para o sucesso, para uma vida espiritual com maturidade. Irmãos, nós não podemos ser crianças levadas por todo tipo de doutrina. Nós precisamos adquirir maturidade espiritual. E essa maturidade só vem com oração e o estudo da palavra. Oh, glória a Jesus. Irmãos, hoje em dia é difícil, nós pregamos a palavra, as pessoas se doem, não querem ouvir, mas se você fizer o barulho do oba-oba, se você profetizar e começar a revelar, nós precisamos zelar pela palavra de Deus, para que o nosso ministério, irmão, seja reconhecido diante de Deus. E quando o nosso ministério é reconhecido diante de Deus, as coisas acontecem aqui embaixo. Quando nós falamos a verdade pela verdade, Deus cumpre a sua palavra, Deus faz acontecer. A Bíblia diz, irmãos, que Elias, aleluias, preste atenção, aquela mulher do filho, ela diz assim, quando ele orou e o filho ressuscitou, isso é sério demais. A mulher diz assim, olha, nisto reconheço que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Sabe por quê? Porque a palavra... Jesus não cura, irmãos? Cura. Mas por que não cura toda hora? É consoante a eficácia do poder que opera em nós. Quando o Senhor Jesus e a sua palavra opera em nós, tudo que nós falarmos e pedirmos em nome de Jesus vai acontecer. Foi o que aquela mulher disse a Elias naquele dia. Nisto reconheço que é verdade. Tu és um homem de Deus e a palavra de Deus na tua boca, ela é verdade. Oh, glória a Jesus. Irmãos, há muito para falar. Como ter um ministério marcado, então? Como ser cheio do Espírito Santo? Como ser usado por Deus de uma forma poderosa? Posso dar algo que não pertence a mim? Não. Eu conheço, irmãos, ministérios marcados por Deus que foram marcantes na vida de pessoas, de nações. Assim como Elias restaurou o altar. Assim Deus quer restaurar muitas vidas através da sua vida. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você. Existe uma coisa chamada nas nossas vidas, que é a oportunidade, legalidade e autoridade. Tem gente que tem autoridade, mas não tem legalidade e não tem oportunidade. Tem gente que tem oportunidade, mas não tem autoridade. Tem gente que tem legalidade, mas não tem oportunidade. Elias tinha legalidade e tinha autoridade. E quando aconteceu a oportunidade, ele não deixou a oportunidade passar. Então, se você tem, pastora Fabiana, legalidade, se você tem autoridade, não deixe a oportunidade passar, que Deus está colocando nas tuas mãos. Amém, irmã Alexandra? É para você também. Amém? Aqui eu quero encerrar minha palavra, eu quero orar por você e depois a pastora Fabiana e a irmã a pastora Alexandra, eu vou devolver a direção do culto para vocês. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero fazer uma breve oração por vocês nessa noite, por todos nós. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós ministramos a tua palavra que é viva e eficaz. Oh, glória a Jesus. Pai, neste momento eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha marcar vidas, marcar ministérios, que o Senhor venha, Senhor, levantar pessoas
Que o Senhor venha usar os teus filhos, ó Pai, de uma forma poderosa. Usa, Senhor, os teus filhos na ministração da tua palavra. Usa, Senhor, com dons de cura, aleluia, com interpretação, com discernimento de espíritos, com dom de amor. Ó Deus querido, aleluia, eu quero pedir, ó Pai, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida, Pai, dos líderes, a pastora Alexandra, a pastora Fabiana. Ó Deus, que a bênção do Senhor seja sobre a vida das tuas filhas. Pai, abra os seus olhos espirituais, abra, Senhor, os seus ouvidos espirituais. Eu sei que o Senhor tem falado. Ó Deus, a tua palavra não se engana. Ó Deus querido, o Senhor tem me mostrado que o Senhor tem falado muitas coisas. Ó Deus, e as pessoas têm se apequenado, as pessoas têm dito, Pai, como isso vai acontecer? Oh, Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Tua palavra diz, Senhor, que céus e terra passarão, mas a Tua palavra não há de passar. Pai, neste momento eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida das Tuas filhas. Ó Deus, e que esta obra venha a ser marcada pela Tua presença, marcada pela Tua palavra, para que a glória e o louvor, aleluia, seja para o nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, agradecendo esta oportunidade, essa rica oportunidade que o Senhor me deu. Obrigado, Pai. Não me sinto digno, mas me sinto feliz por poder estar ministrando a Tua palavra mais uma vez para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e dizemos amém. Glória a Jesus. Glória, louvado Glória seja a Deus. Deus. Que palavra é essa? Glória a Meu Deus, palavra tremenda, viu, pastor? Palavra forte, verdadeira, palavra muito edificante. E queremos já aqui para os meus amados irmãos e irmãs que estão aqui, quem tiver alguma pergunta a respeito do que foi pregado aqui esta noite, pode abrir o microfone, pode aproveitar, o pastor está aqui para responder. Não sejam tímidos. Amém? Fica à vontade, irmão. Se a gente não souber, a gente fala, amanhã eu respondo em nome de Jesus. Todo mundo já recebeu a palavra aqui. Ninguém tem pergunta, não. Pastor Irmã, Ronilson, pode falar, minha irmã. o Juscelane, senhor era daqui de Sinop? eu era. Então, eu morei muito tempo em Sinop. É Eu mesmo? agora que estou morando aqui em Sorriso. Ah, sim. Então você conhece o pastor... Ai, como que é o nome dele? Aquele baixinho que prega demais? Ai, meu Deus. Ele dançava bebop, ele tá na Igreja Assembleia de Deus. Não sei se você sabe quem que eu tô falando. Ele é casado com a Juliana. Não sei. Ele prega demais, aquele rapaz. Aquele menino é Deus na terra. A boca dele, Deus usa aquele menino lá, é profeta. Quem que é ele? Aí eu vou lembrar o nome dele e já falo para você. Lembre e me fala que eu vou procurar. Fiquei Ele curiosa, é uma agora quero benção. conhecer. Eu morava aí, irmã, morava aí em Sinop, eu pastoreei a igreja no Alto da Glória, em Sinop. Ah, sim. Pastoreei a igreja lá no Jardim Azaleias. Lá nas Aléias. No Azaleias foi o tempo que eu fiquei mais tempo lá, fiquei 3 anos lá, numa igreja de madeira azul, do lado direito, no final da rodovia, assim, do lado direito. Sim. Que Era bom, uma hein? benção, Que legal. saudade. Deus nos deu Que muitas bom. experiências ali. Esses lados para cá são desafiadores. Então, olha, deixa eu falar uma coisa para você, já que você falou. Quando eu estava pastoreando em Sinop, pastora Fabiana, a gente terminava o culto na terça-feira, porque a gente era obrigado a ir na sede. Era obrigado assim, né? Porque pastor tem que estar lá presente na palavra da sede, ouvindo a palavra do pastor presidente. E quando terminava o nosso culto, eu tinha um culto interdenominacional, que a gente se reunia na casa de uns irmãos, e havia irmãos da Batista, irmãos da Presbiteriana, irmãos da Cristã, pessoas desviadas, pessoas paradas, e era uma bênção quando nós estávamos lá nos reunindo. Sabe, eu vejo assim que quando nós nos reunimos para falar do amor de Deus e para orar, irmãos, é o céu na terra. Deus faz coisa grande. Que saudade desse lugar. Era muito quente aí. E agora eu tô aqui no frio. E continua muito quente também. É, eu sei. Que saudade. Boa recordação desse lugar. Que bom, que bom. Deus abençoe onde o senhor estiver também. Amém. Meus irmãos, se alguém que aqui está presente, quer se reconciliar com o Senhor Jesus, quer aceitar o Senhor Jesus,
Pode aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui, nós iremos orar por vocês. Glória a Jesus. E não deixe passar essa oportunidade, porque o dia de amanhã se pertence ao Senhor Jesus. Bom, então vamos dar continuidade. Pastor Alexandre, pode ficar à vontade. Pode Amém. perguntar, irmãos. Amém. Eu acho que. Olha, a irmã Raquel Olha, Cadê ela? Quer perguntar? Liga o microfone. Liguei. Eu quero pedir oração pela minha vida, né? Eu passei por uns turbilhões esse mês, passou e eu tô precisando muito de oração, né? Porque Vamos orar agora, irmã. espirituais fortes, né? Então, assim, eu preciso para aquietar meu coração e minha alma. Amém. Nós vamos estar orando. Irmã Juscelane, o nome do pastor é Anivaldo Tavares. Anivaldo, vou anotar aqui. Anivaldo Qual Tavares. Você pode Ele procurar é da- nas redes sociais. Ele é da Assembleia de Deus aí. Você fala para ele, o pastor Ronilson, seu amigo, pregou lá na internet, eu estava lá, ele falou de você. Irmã, aquele homem lá é uma bênção, viu? É um homem que Anivaldo. aprendeu a amar. Anivaldo Tavares. Irmã Raquel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é crente? Glória a Deus. Desde Glória a 2016 Jesus. eu já aceitei. Você está congregando? Só pode só explicar melhor para mim, porque assim, eu antes, eu era da igreja católica, então nem tudo assim eu entendo bem, às vezes algumas Sim, coisas que as sim. pessoas falam para mim, né? Então, se eu puder só explicar um pouquinho melhor, Eu vou explicar para você. O que é ser crente? Ser crente é quando você crê, né? Eu creio. Mas quando a gente fala assim, você é crente, a gente está perguntando assim de outras palavras, né? Você está congregando em algum lugar, está em alguma igreja, está debaixo da bênção. Entendi agora. Não, eu depois da pandemia, eu só venho assistindo pelo YouTube, né? Uma Sim, pela igreja internet. que Sim. Mas você já fez um compromisso com Jesus? Você já falou publicamente, já aceitou Jesus, já fez uma confissão de fé? me Já fez. reconciliei com Glória a Jesus. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você, irmã Raquel. Todas as vezes que a gente procura se aproximar do Senhor, todas as vezes, quanto mais a gente quer se aproximar do Senhor, mais luta vai aparecer. Entenda isso. Mas e agora, pastor? Eu vou desanimar, eu vou parar porque eu não quero. Não, você vai adiante. Não pode parar. Porque nós não somos os que retrocedem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já fez academia? Não, né? É só um exemplo que eu quero dar. Por exemplo, é que nem aqueles balde de água pesado, né? A gente vai limpar a casa, pega um balde pesado de água, né? Primeira vez que a gente pega, é muito pesado, né? Aí chega uma hora que o músculo dói e a gente perde a força. Mas com o passar do tempo, a gente consegue pegar até 2 baldes pesados. O que eu quero dizer com isso? O balde não fica mais leve, é você que fica mais forte. Tá entendendo? Então, quando nós permanecemos firmes na luta, confiando no Senhor, nós somos fortalecidos. A luta, ela nunca vai diminuir. Nós é que ficamos mais fortes, Deus vai nos dando ousadia. Amém? É isso que acontece. Quando nós, a Bíblia diz assim, se te fizeres frouxo, a tua força será pouca. Então, nós precisamos, irmãos, tirar força da fraqueza. Aí a gente fala assim, tem coisa que a gente atravessa, que a gente fala assim, meu Deus, como que eu consegui ultrapassar isso daí? Esses dias atrás a gente estava passando uma luta aqui, porque, irmãos, todo mundo passa luta. E pastor passa muita luta. Né? Depois que a gente está do lado de cá, que a gente começa a ver como que é as coisas verdadeiramente, né? Então, aí a minha esposa falou, estava conversando comigo, eu falei, meu Deus, que luta, que dificuldade e tal. E ela pegou e falou assim para mim, mas nós já passamos coisas piores.
Ele fala assim, olha aí, ó, apanhando da mulher, levando bibliada da esposa. Então, irmãos, é verdade. Não é, irmãos, a gente... Por que que Deus nos dá essas experiências? Para que a nossa fé edifique outras pessoas. Se eu ultrapassei essa barreira, as outras pessoas vão ultrapassar também. E a pessoa olha para você e fala assim, menina, de onde você tirou força? E você fala assim, de Deus. Em Cristo Jesus eu fui fortalecida. E as pessoas falam assim, tem você como exemplo, como modelo, e fala, olha, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E aí Jesus vai fortalecendo. Tá entendendo? A Bíblia diz assim, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando você está ligado na terra e você começa a falar das coisas que Deus fez, que você testifica do amor de Deus, outras pessoas começam a ser ligadas também no tom da graça. Olha, a pastora Fabiana saiu daqui, não era ninguém, nem pregava. Hoje está pregando, está na internet, está com um grupo de pessoas, as coisas estão acontecendo, pessoas estão se convertendo, mas da onde? Foi Jesus que chegou e ela segurou na mão. Então, irmãos, nós precisamos, irmã Raquel, segurar nas mãos de Deus. Agora, entenda, vai ter prova, vai ter muita prova, mas Deus vai te dar força todos os dias para você ultrapassar elas. Amém? Mas nós vamos orar agora. A Bíblia diz o seguinte para você, minha filha, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é nós que fugimos, nós resistimos. A gente só foge do pecado. Do pecado nós temos que fugir. Mas do diabo não, o diabo não resiste. Em nome de Jesus, aleluia. É o nome que está sobre todo nome. A Bíblia diz que no nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Amém, irmã Raquel? Então eu quero orar por você neste momento. Você não precisa dizer qual é a tua limitação ou as suas dificuldades, porque o Deus que você serve, aleluia, ele vai visitar a tua casa, vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer prosperidade, ele abre porta onde não tem porta, ele muda papéis de lugar, aleluias, ele é, aleluias, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que vela. A Bíblia diz que o Senhor não dorme nem tosquenejará. O guarda de Israel está atento à sua petição. Amém? Feche os seus olhos em reverência ao Senhor. Pai, nesse momento eu quero apresentar a irmã Raquel. Ó Deus querido, o Senhor conhece o coração da tua filha, palavras que feriram. Ó Deus querido, no nome de Jesus. A tua palavra diz que nós somos a sua imagem e semelhança. Ó Deus querido, a tua palavra diz, ó Pai, que em ti nós somos fortalecidos. Pai, neste momento eu quero pedir que o Senhor venha fortalecer a tua filha. Dê graça, dê entendimento. Deus, ela confessou publicamente que já aceitou a Cristo. Então, neste momento, o Senhor retira todo o véu, retira toda a limitação, abre os seus olhos espirituais, dê sabedoria, dê graça, dê entendimento. Ó Deus, que a partir de agora, Pai, como uma mulher sábia que edifica o seu lar, ela vai contornar as situações. Ó Deus, ela vai, Senhor querido, suportar as dificuldades, suportar as diferenças e vai somar as semelhanças para que ela venha viver uma vida feliz em Cristo Jesus. Pai, neste momento eu quero pedir acampa teus anjos ao redor da casa dela, repreenda todo o mal. Pai, se houver alguma coisa na casa da tua filha que está dando legalidade para ela se sentir assim mal, para baixo, triste, ó Deus, mostra para tua filha e ela vai se livrar para que o teu nome venha a ser glorificado naquela casa, em nome de Jesus. Amém? Jesus é saúde, Jesus é paz, Jesus é alegria, e na presença dele até a tristeza salta de alegria. Amém, Raquel? Receba a graça de Deus. Quando você for orar, filha, não peça para Deus, Deus me dá sabedoria. Quando você for orar, Deus não me dê força, não. Você fala para ele assim, Jesus me dê graça. E a graça de Jesus se manifesta todos os dias, amém? Quando nós pedimos, Senhor, me dê sabedoria para ultrapassar os problemas, aí, irmãs, os problemas vão vir na tua vida para você ultrapassar com sabedoria. Mas quando você pede graça, pode vir o que for, que a graça do Senhor vai ser a tua força, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, mais alguém quer oração? Alguém quer reconciliar? Quer falar alguma coisa? Fale agora. Aproveita a oportunidade. Pode ligar os microfones aí, irmãos.
Gostaria que os queridos e amados se ajuntassem em uma só fé, uma só confiança e orassem pelo estado de Pernambuco, que está chovendo Oh, muito. meu Deus, é verdade, irmã. Tá vendo aí? É verdade. Irmã Eliane. Irmã pastora Fabiana, eleva a Deus essa palavra de oração. Nós vamos orar em confirmação, em concordância com a sua oração neste momento. Abre o microfone. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Sim, Deus. Senhor, neste momento, Pai amado, nós colocamos, Senhor, o Nós estado encontramos, de Senhor, aquelas Recife, famílias, Papai, aqueles Pernambuco, lares. Pai, na tua presença. Quantas pessoas Papai, tem sofrendo, meu misericórdia Deus. dos teus filhos, Tem Senhor, que misericórdia do estão teu clamando, povo. Papai, pelo teu nome naquele Oh, Deus, vem lugar. derramar da tua Senhor Jesus graça. Cristo, quantas almas já foram Oh, Deus, ceifadas, aqueles Senhor, que sem estão te conhecer, desaparecidos, Papai. ó Deus. Senhor Jesus Oh, Cristo, tem Senhor. misericórdia das famílias, Senhor, dos entes Conceda, queridos, Senhor, que papai, as que pessoas perderam sejam seus encontradas filhos, com papai, os vidas. seus amigos, as Ó suas Deus, as mães, os seus famílias, pais, Senhor, Senhor venha Jesus Cristo. consolar, Ó venha Senhor derramar da Deus, meu tua Pai amado, graça, só tu, Senhor. Senhor, tem o poder, papai, de tranquilizar o coração dessas pessoas. Sim, Senhor ó Jesus Deus. Cristo, papai, que não deixe, papai, que o inimigo venha ceifar pessoas, Senhor, neste lugar. Papai, Sim, ó mesmo que tudo Deus. caia, mesmo que o chão desabe, Senhor, o Senhor não Ó permita Deus que nós querido, em nome possam, de papai, perder a Jesus, tua Pai. presença. Ó Senhor Jesus Cristo, vai te tocando o coração de pessoas, Senhor, para estar ajudando, papai, nessa obra. Ó Senhor, meu Pai, eu te peço, Senhor, coloca as tuas mãos poderosas sobre esse povo, Senhor. Meu Sim, Pai, meu mas eu te Deus. peço esta noite, Senhor, que não venha a ser feita a nossa vontade, papai, neste lugar, mas Ó sim a Deus, é tua verdade, vontade que Senhor. venha a ser feita, Senhor Jesus. Para que teu Eu te nome seja peço, Senhor Jesus glorificado, Cristo, Senhor. Pai amado, eu te Oh, glória a agradeço, Jesus. Senhor, no nome do Em Senhor nome de Jesus Jesus, Cristo, Pai. Deus. Amém, Senhor Aleluia, Jesus. Jesus. Amém, Jesus. Oh, aleluia, da soia de cântara, da Oh, xereçoia, da aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a aleluia. Jesus. Triste, muito triste, pastor, o que está Abre o acontecendo microfone, nessa irmã terra. Alexandre. Glória a Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que culto gostoso. Louvado É seja uma Deus. pena que a Levita não pôde vir hoje. Foi muito Amém. bom hoje. Oh, Mas, Mas pastor, em outras oportunidades ela tem vai outra estar. oportunidade. Pastor, sim, meu querido. Eber. gostaria que o senhor fizesse uma oração por mim. Não assim por Sim, problema ou dificuldade, não. Não, não. A gente está arrancando, está havendo uma aceleração no nosso ministério, né, pela misericórdia e a graça de Deus e pela vontade dele. sim. E eu senti do começo para que o senhor orasse por mim. Aquilo que Deus colocar no seu coração, sei que ele quer entregar. É Amém. bem no começo, é até incrível, que é bem no começo do culto, o senhor falou Alemanha, né? Alemanha, o senhor é pastor na Alemanha, né? Não Sim, é? sim. Sim, eu estava observando o senhor e falando, meu Deus, quando o senhor estava começando a quase ministrar, eu vi como se fosse a bandeira da França atrás do senhor. Eu falei, meu Deus, será que esse profeta, esse homem de Deus é da França? E o senhor falou da Alemanha, eu fiquei aqui, meu Deus, Não, misericórdia. na verdade, eu moro na Alemanha, eu moro em Konz, uma cidade aqui da Alemanha, perto de Trier, mas eu estou na divisa com Luxemburgo. E eu tenho cooperado no nosso ministério como vice-presidente do pastor Jonatas Lemos, que é o pastor nacional no Luxemburgo e na Bélgica. Então, eu sou o vice dele, estamos ajudando ali, né? Mas a França está no nosso coração, nós temos orado ao Senhor aí. Se Deus nos der Amém. 3 famílias, nós vamos colocar uma igreja lá em nome de Jesus. Então, Mas nós então vamos Deus está orar. confirmando. E o senhor vai mesmo para lá, viu? Em nome de Amém, em nome Jesus. de Jesus. Vamos orar então, irmão Weber. Tira o boné, meu filho, em nome de Jesus. Eu não sou religioso, não, 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 sim. mas tem coisas que a gente precisa compreender espiritualmente. Amém? Amém. Glória a Jesus. Eu vou fazer uma oração e você preste bem atenção naquilo que eu vou dizer. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar o teu filho. A sede dele é muita. Deus, como ele tem desejo. Ó Deus, ele sonha, Senhor, ministrando, ó Deus querido, para multidões. Ó Deus, que a palavra da verdade, Senhor, venha brilhar neste coração.
Ó Deus, que ele venha receber a palavra revelada, a palavra da sabedoria. Ó Deus, descortina agora, ó glória a Jesus. Ore cantaraba subia. Pai, no nome santo de Jesus, eu te peço, derrama sobre a vida do teu filho, ó Pai, conhecimento da verdade, conhecimento da palavra, o conhecimento de Cristo. Ó Deus querido, que pela ministração da palavra, Senhor, ó Deus, muitas vidas venham se chegar aos pés de Cristo Jesus. Usa, Senhor, os lábios do teu filho, usa, Senhor, usa ele com dons, com graça, com sabedoria. Ó Deus, dê a ele, Senhor, visão. Ó Deus, e que a unção sobre a vida dele venha a ser renovada dia após dia, e que nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Ó Deus querido, tira, Senhor, todo empecilho, tudo que está ao derredor do teu filho, tudo aquilo, ó Pai, que o entristece. Ó Deus, tem dias que ele está triste, tem dias, ó Pai, que ele fala, por que que acontece isso? Ó Deus, mas eu quero te pedir neste momento que o fortalecimento do Senhor seja sobre a vida dele, e que a palavra do Senhor seja jorrando, ó Pai, sobre os seus lábios todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te Glória a abençoe, meu Deus. filho. A Amém, eu palavra do Senhor agradeço. diz, o apóstolo Paulo disse ao jovem, né, me fugiu o nome dele agora, Timóteo, não rejeites o dom de Deus que há em ti. Amém. Então, coopere com o Senhor. Segundo a Amém. eficácia do poder que opera em ti, você vai fazer coisas grandes. Irmãos, Glória a eu Deus. lembrei de uma coisa aqui que eu preciso falar. A eficácia do poder que opera em nós depende da nossa visão. Amém. A irmã Eliane aqui tá atrás dela uma visão de águia, né? A águia, ela vê longe. Se nós tivermos um olhar de galinha, o que é um olhar de galinha? A galinha, ela olha para o chão, irmãos. Ela olha só porque está pertinho. A águia não. A águia, ela olha longe, né? Então, se nós tivermos uma visão pequena, uma visão de limitações, essa vai ser a tua unção, vai ser uma unção pequena. Mas se você tiver uma visão longa, fala assim, não, nós vamos. Tá difícil, mas nós vamos, porque quem faz é Deus, eu não faço nada com a minha força, quem realiza é Deus, quem cura é Deus, quem chama é Deus, quem levanta é Deus, então nós vamos realizar coisa grande. Então, se a nossa visão for uma visão de longo alcance, a unção do Senhor sobre a sua vida será uma unção grande. Amém, irmãos? Entenda isso, e executa e viva isso todos os dias. Em nome de Jesus. Pode falar, Amém. irmãos. Eu estou aos vossos ouvidos. Glória a Deus. Eu queria estar só apresentando aqui na próxima semana o próximo preletor do nosso culto que nós estamos aqui, na próxima quinta-feira. Os irmãos já estarem cientes, puder participar, vai ser bênção, que não puder, amém. Tem um vídeo que vai ser gravado, o culto. E os irmãos podem estar assistindo o culto depois. Então, o pastor Varley Lima, ele é de Londres, e ele vai estar conosco Glória com a a nossa Jesus. cantora Tainá. Então, creio que vai ser muita bênção do céu mesmo aqui para a gente, como todas as quintas-feiras o Senhor tem nos dado, proporcionado. Pastor Alexandre, Sempre é pode ficar com a bênção, palavra. né? Sempre é bênção do céu, né, pastora Fabiana? Amém. Cada quinta-feira Amém. é a presença do Senhor neste lugar. Louvado seja Deus. Só de estar aqui com os irmãos, aqui toda quinta-feira, juntos aqui, essa comunhão, eu já fico muito feliz. Irmãos, eu estou encantado. Foi muito bom, foi muito forte a presença de Deus, viu? A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. E é uma verdade. Irmãos, glorifique o Senhor através dessa igreja online, tá? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. A presença do Senhor está conosco. Louvado seja Deus. Queremos agradecer, pastor Ronilson, Amém. por, Orem por, por nós. por nos abençoar, né? Nos Amém. abençoar. O Senhor foi bênção na nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Toda glória para Ele. Mas Amém. também devemos honrar, né, a quem está trazendo a palavra do Senhor para nós, né, para nos edificar ainda mais o nosso conhecimento. Louvado seja Deus. E o pastor Ronilson, eu gostaria de saber, nas redes sociais, como é que as pessoas podem lhe acompanhar no Instagram,
Como é Tem no que é o nome Instagram e tem no Facebook. Qual o nome que está no Facebook, no Instagram? Pastor Ronilson Vieira no Instagram e no Sim. Facebook tá Ronilson Vieira, né? Tem uma foto minha e da minha esposa. Certo. Eu Em vou... Luxemburgo, a igreja que o senhor está tá agora ministrando, é aonde? Qual a A igreja localização? em Steinzel, em Luxemburgo, né? A gente está ajudando a pastorear 3 igrejas, né? É Certo, uma em Steinzel, que eu certo. estou mais, né? Em Esch-sur-Alzette, e outra na Bélgica, que é lá em Albange. Amém, E amém. agora a gente está implantando uma igreja agora também, lá em... Ai, Qual como que é o país? nome? Na Alemanha. Sim. Eu esqueci o nome da cidade. Diz aí, É Andréia. perto, é Andréia sabe. perto de... É lá na... É na Alemanha, mas eu logo vou lembrar o nome. Am- É muita coisa na cabeça, meu Deus. o microfone, André. André, É em Bad Kreuznach. é em Bad Kreuznach. Difícil é falar o alemão. É A, Oh, a André é uma amém. ferramenta, irmãos. A André é tradutora oficial. Ela misericórdia. fala muito bem alemão, louvado seja Deus. Então é isso, meu Deus, que lindo, né? Que Deus está fazendo aqui na Europa. Meu Deus, que venha incendiar, que a presença do Senhor venha incendiar esta Europa, né? Amém. Porque lá no Brasil as pessoas já estão muito avivadas, que venha um avivamento, os brasileiros venham trazer o avivamento para este lugar, para incendiar Amém. essas pessoas. Amém. As pessoas precisam conhecer o Senhor, né? Porque aqui só Deus sabe, né? Que não existe nada difícil. Difícil é porque as pessoas não se dispõem a falar da palavra de Deus, né? Porque quando a gente fala na palavra de Deus, às vezes pode no início fazer comichão, mas depois as palavras de Deus vai entrando, né, nos Vai fazendo corações morada. e vai a semente vai sendo plantada e com certeza tem frutos depois. Amém? Então Amém. vamos orar, Pai. E mais uma vez eu quero agradecer a você, Pastor Ronilson, Amém. que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua Amém. família, em nome de Jesus. Estamos muito Amém. gratos, muita gratidão de coração, que Deus continue te usando poderosamente. Quero um dia Amém. estar aí na Alemanha para assistir um culto de vocês aí, em nome de Irmã, Jesus. o convite está aberto. Quando você quiser ver com a sua família aí, comunica com a gente gente dá um jeito de ter lugar para receber vocês. E Amém. vem no sábado e venha congregar com a gente no domingo e depois vai para casa, tranquilo. Pastor André me convidou quando o senhor foi lá, Aí. mas infelizmente não deu Tá para mim, devendo não. a visita, tá devendo a visita. Não, mas é porque aqui eu tive um luto assim, na família, né? Meu sogro veio a falecer, aí foi um Ou contratempo. nossos sentimentos. Foi, ine- foi, foi, foi inesperado, porque foi um infarto, então foi uma coisa que não estava prevista ainda, né? Foi muito abrupta, né? É isso mesmo, Deus levou para a glória, louvado seja Deus. Crente é assim, a gente se Amém. alegra, né? Um dia É voltar verdade. para a glória com o Senhor, Agora, louvado seja Deus. E é isso. Então, meus irmãos, quero deixar aqui uma palavra para vocês que está em Atos 16:31, que diz assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas de sua casa. Louvado seja amém. Deus. Creia no Senhor, glorifique o Senhor, esteja na presença do Senhor, que o resto Deus fará. Não se preocupe. Quando a gente está na presença do Senhor, está temendo a palavra do Senhor, está temente a Deus, tenho certeza que Deus proverá, Deus fará maravilhas no nosso meio, na nossa Amém. parentela. Louvado seja Deus. O que é Em nome de importante Jesus. é falar do Senhor Jesus, da nossa família, para que a nossa família também seja salva, porque o nosso desejo é também que a nossa família seja salva. Não só nós já somos salvos e ficar só retendo só para nós. Não, não. Devemos falar do Senhor, mesmo que as pessoas às vezes não aceitem, né? Às vezes não aceitam, né? Mas a semente a gente planta, a gente tem que fazer, tem Sim. que depois, no momento certo, o Espírito Santo vai convencer. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Amém? Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a todos.
né? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que a presença do Senhor esteja na casa de cada um dos meus irmãos, que o Espírito Santo esteja sobre vocês, em nome de Jesus. O Amém. Espírito Santo esteja livre na casa de vocês, em nome de Jesus. Amém. Deixa ele fazer a obra, em nome de Jesus. Ele precisa entrar na casa de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, na minha casa, ele é livre. Em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus Amém. abençoe a todos. Amém, Boa meus noite. irmãos. Deus nos abençoe. Em nome de Obrigado, Jesus. pastor, mais uma vez. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Pastora Fabiana, Deus abençoe. Deus abençoe vocês também, meus irmãos. Edna, pastor Edna, Deus abençoe a tua vida, meu filho. Amém. Beijinho. Irmã Vera, Shalom, Deus Deus. abençoe. Beijinho. Até quinta, viu, meus irmãos? Até quinta, irmãos. Deus É. abençoe.